Para conversar comigo sobre a importância da gente viver a nossa solidariedade nos 12 meses do ano, eu recebo agora aqui no Santo Café o presidente da Central Única das Favelas no Distrito Federal, o Bruno Kessler. Ele está conectado com a gente. Bruno, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Santo Café. Bom dia a todos. Primeiro agradecer o convite. Para a gente é sempre muito importante poder falar do nosso trabalho, falar daquilo que a gente está fazendo. Primeiro, a CUFA sabe bem, né, da importância da solidariedade durante o ano todo, Bruno. Fala um pouco para a gente sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Então, exatamente, a CUFA já existe há mais de 20 anos, né? E nesse período a gente vem realizando diversas atividades e a solidariedade, essa parte também de atender as famílias com alimentos, com todo tipo de doação faz parte do nosso processo. Se intensificou muito durante a pandemia. A gente enxergou uma realidade muito cruel, infelizmente, de famílias que já tinham uma situação muito complicada e que durante a pandemia isso se intensificou e as pessoas acabaram pedindo socorro e aí nós, claro, de prontidão nos organizamos para poder atendê-las. No fim do ano, a gente se torna um pouco mais solidário, né? Como são as ações de vocês nesse período? O que muda? Vocês desenvolvem campanhas especiais? Conta pra gente. Isso, a CUFA hoje está em todos os estados, né, e mais no Distrito Federal. E nesse período a gente faz diversas campanhas voltadas para o Natal, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas dessas famílias não vai ter como organizar uma ceia para a família, por conta de falta de recursos, falta de dinheiro mesmo. E a gente tem se organizado para realizar, tentar minimizar um pouco esses impactos negativos que a gente tem para essas famílias. Então, aqui em Brasília, por exemplo, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, de arrecadação de cestas básicas para entregar para as famílias que a gente atende. Hoje nós atendemos mais de 17 regiões em Brasília, como, por exemplo, Estrutural, Planaltina, Santa Luzia, ali, o Pôr do Sol, o Sol Nascente, e a gente atende essas famílias com essas doações durante esse período também. No cotidiano, não só neste período agora, né, de dezembro, perto das festas de fim de ano, como que é possível a gente ser mais solidário? De que maneira a gente pode contribuir? Como que é a sua vivência nesse meio de ajudar tantas pessoas ali? Qual que é o sentimento que você tem, o sentimento que você vê transparecer nas pessoas que colaboram também? Qual que é seu testemunho que você pode dar agora para aquela pessoa que está em casa e não costuma fazer nenhum tipo de ação solidária? Então, uma coisa que eu acabo escutando muito das pessoas eu vou ajudar quando eu tiver uma condição financeira melhor, eu vou ajudar quando eu tiver mais recursos ou quando eu puder ajudar com mais. E uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas é que o nosso pouco, ele pode ser muito para alguém, né? Às vezes um saco de feijão, um saco de arroz para a gente pode não ser muita coisa, mas para quem não tem nada, ele é muita coisa, né? Então, ajude independente do que você puder. Se você puder ajudar com um real com certeza vai poder ajudar a comprar uma cesta básica, comprar um saco de feijão ou de arroz. Então, não se limite pela quantidade, se limite pelo hábito, né? Não se limite pela quantidade, mas crie esse hábito, né, de ajudar e de compartilhar, independente da quantidade ou do valor. Exatamente sobre isso que eu queria falar um pouco mais, né? A gente pensa que para ajudar alguém a gente precisa ter muita coisa, mas às vezes uma doação simples ali vai fazer muita diferença, um pequeno gesto. Então fica esse recado para quem nos acompanha agora. Fala um pouco sobre os desafios de vocês, o desafio que a CUFA tem para desempenhar esse trabalho que é grande, né? Como você disse, está no Brasil todo. Imagino que seja gratificante, mas também seja desafiador na mesma medida. Exatamente, são muitos desafios, né? Hoje nós realizamos alguns projetos de capacitação, projetos voltados para o mercado da moda, projetos esportivos e, claro, todo tipo de projeto, todo tipo de ação só pode ser desenvolvida com recurso, né? Então, um dos nossos maiores desafios é justamente essa captação de recursos, é conseguir manter os projetos acontecendo. Em Brasília, nós temos aí uma questão de logística, né? Porque os lugares são muito distantes, né? Planaltina, por exemplo, é muito distante da Ceilândia, do Sol Nascente. Então, a gente acaba enfrentando também esses desafios de logística, né?
Enfim, são alguns desafios que a gente tem, e também, claro, durante esse período a gente tenta fazer o máximo de mobilização possível. Nós temos 17 lideranças espalhadas por Brasília, com uma equipe gigante de pessoas ajudando e com uma lista muito grande de pessoas pedindo ajuda, né? Durante a pandemia, claro, essa lista cresceu e se intensificou, aumentou ainda mais. E quando as pessoas acabam sabendo das doações, que a gente está fazendo essas ações, elas acabam nos procurando pedindo ajuda também. Então essa lista só tem a tendência só que ela aumente. E como são as parcerias de vocês, as parcerias da CUFA? Tem alguma parceria com o governo? Como que funciona? Então, nós trabalhamos muito também com parceria com o governo e também com empresas privadas, né? Através dos projetos que a gente executa, por exemplo, Taça das Favelas, Top CUFA, CUFA Empreenda. A gente tem uma parceria também muito legal com o Ministério Público do Trabalho, é importante falar aqui também que é um grande parceiro nosso. O SESC também sempre ajuda muito a gente, o IESB. Então a gente tem alguns parceiros privados que contribuem com o nosso trabalho, mas também nós temos algumas parcerias com o poder público. Na pandemia, a gente viu uma mudança muito grande de hábitos, né? Eu já falei com outros líderes da CUFA em outros estados e eles mencionaram que, em alguns casos, pessoas que doavam passaram a precisar de doação. Como você vê a situação atual? A gente sabe que a pandemia deu uma acalmada, a gente voltou de alguma forma às nossas atividades, o pessoal voltou a trabalhar. Essa realidade tem melhorado? Já está no padrão ali, nos níveis pré-pandemia? Como que está essa situação neste momento, na sua avaliação aí, pelo menos na região onde você atua? Então, infelizmente, os reflexos da pandemia para muitas famílias ainda existem. A gente tem acompanhado, porque muitas pessoas que perderam seus empregos, perderam suas fontes de renda, ainda não conseguiram voltar para o mercado de trabalho, ainda não conseguiram se estabelecer novamente, então ainda estão passando muita dificuldade, e isso que você falou é real, né? Muitas pessoas que às vezes participavam das ações com a gente, hoje estão pedindo ajuda. A gente tem um caso muito emblemático de um pai de família que veio conversar com a gente e falou: cara, eu nunca me imaginei precisar estar numa fila pedindo uma cesta básica. Eu trabalhei minha vida toda e durante a pandemia eu perdi meu emprego, me vi desesperado e tive que vir pedir ajuda. Então isso realmente é muito triste, é muito complicado a gente poder a gente presenciar esse tipo de situação, né? Mas é muito isso, os reflexos da pandemia ainda existem para muitas famílias. Claro que não mais como estava durante a pandemia, mas ainda tem muitas famílias sofrendo. Então, mais uma vez, fica o convite para as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora. Nosso objetivo com essa entrevista é justamente despertar em quem está em casa o desejo, a inspiração para colaborar com alguém que está precisando. A CUFA é um exemplo de quem ajuda outras pessoas e, claro, em todos os lugares que a gente estiver, sempre vai ter alguém precisando e sempre tem alguma forma da gente colaborar. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações, parabéns pelo trabalho, um Feliz Natal. Eu que agradeço pelo convite e, pessoal, a forma que vocês puderem ajudar sempre vai ser muito bem-vinda. Bom dia para vocês e bom Natal para todo mundo.